liderança do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Estado do Rio Grande do Sul. E o tempo de fala. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero começar aqui dizendo para o senhor Neri Geller, que foi nosso colega deputado federal, eu agradeço os comentários pelo apoio na defesa do licenciamento ambiental, na evolução daquele tema, na evolução do tema dos defensivos agrícolas, e foi algo que a gente defendeu por convicção. E o senhor, até onde eu sempre soubesse, também. Por isso que eu fiquei muito, confesso, aqui de público, decepcionado com a sua decisão de ir para o governo Lula. Porque PT, Lula, essa turma toda votou contra os novos defensivos agrícolas, são muito melhores do que os antigos que eram utilizados aqui, muito mais avançados, o senhor sabe disso. Contra as novas regras de licenciamento ambiental que permitiram melhor produção com sustentabilidade ambiental. Então, eu quero começar dizendo isso, caro Neri Geller, que assim, eu lamento porque me decepcionei, mas talvez este seja o momento da sua redenção. Ou talvez foi pensado durante esse período todo a sua presença dentro do governo para agora implodi-lo. Porque Vossa Excelência, e chamo isso por deferência ao cargo de deputado federal que exerceu, tem essa condição, certamente, porque esse governo tem corrupção em cada um dos seus ministérios, está muito claro. Em cada departamento, a corrupção voltou, e de uma forma desabrida. Quem sabe Vossa Excelência pode aqui, com sua presença nessa comissão hoje, com outros depoimentos, trazer à lume muitas coisas que até hoje, até o momento, inclusive, estão mais na entrelinha das suas declarações do que na fala aberta. E eu vou trazer algumas entrelinhas que eu percebi na sua fala para que o senhor possa esclarecer ou dizer que eu estou enganado. Mas eu queria começar lamentando que esse dinheiro para a compra do arroz, mais de 7 bilhões de reais, foi colocado no contexto de uma medida provisória para linkar a calamidade do seu estado do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência é gaúcho, para retirar fora da meta fiscal 7 bilhões, quando o estado do Rio Grande do Sul não teve nenhum bilhão até agora para socorrer de fato, por exemplo, os nossos empreendedores. As pessoas não têm casa ainda, estão com dificuldade de tirar os R$5.100, volta a chover, e o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz que nós não precisávamos e que a Vossa Excelência disse aqui, realmente era desnecessário para a questão da safra do arroz no Rio Grande do Sul, no Brasil. Por isso, eu quero começar perguntando se o senhor estava certo. O senhor não considera que foi utilizado nesse momento como bode expiatório do governo? E não acha que talvez esteja pagando um preço muito alto, que envolve inclusive a sua honra, por eventual erro de outras pessoas? Eu pergunto porque é isso que transparece em todas as entrevistas. Se o senhor não tem nada a ver com eventuais decisões equivocadas e até mesmo suspeitas de irregularidades com o leilão realizado depois, será que não está pagando um preço muito caro pela sua participação no governo e sua saída dessa forma? Aliás, pergunto dessa forma porque também gostaria de saber de quem afinal foi a decisão da sua demissão. Porque disseram que foi o senhor que pediu. Mas as entrevistas o senhor tem dito que não foi decisão sua. Se não foi, por que então o senhor foi demitido? Foi o ministro Fávaro que pediu a sua demissão? Foi Rui Costa, ministro da Casa Civil? Então é importante que isso fique claro, sem meias palavras, para que a gente entenda o que exatamente aconteceu. O senhor também relatou à imprensa que o processo de compra do arroz teria sido conduzido de forma equivocada, aspas suas, em momentos de egos aguçados. Eu queria que fosse bem claro, assim, de quem eram os egos que estavam aguçados nessa decisão. Podia ser mais específico sobre de que forma o governo se equivocou por disputa, talvez, de vaidade? Eu quero também saber de quem foi a ideia de colocar o logotipo do governo no saco de arroz. Porque em ano eleitoral, ainda por cima, isso me parece configurar claramente um privilégio para o partido do governo e seus aliados no momento da venda de um arroz subsidiado para a população que está pagando por esse arroz. Aliás, pagando também com o dinheiro dos gaúchos, é importante dizer, dinheiro que não chega, dinheiro que só vai, repito, Vossa Excelência é gaúcho, sabe muito bem como as coisas funcionam aqui em Brasília. Nós mandamos mais de 40 bilhões de reais a mais do que recebemos de volta e hoje, embaixo d'água, o Estado não recebe do governo federal o auxílio que deveria. Pelo contrário, está sendo ainda mais machucado. Eu queria também entender, ministro Geller, ex-deputado, também ex-ministro,
Por que a decisão, o senhor disse, foi do ministro Fávaro, no fim, e da Casa Civil? O MDA não é o responsável pela Conab? Onde está o deputado Paulo Teixeira nessa história? Eu, inclusive, já afirmo aqui que pedi ao deputado Coronel Meira, também ao deputado Coronel Zuc, quem mais queira, assinar a convocação do ministro Paulo Teixeira, porque agora poucos têm falado nele, e convite para Edgar Preto, presidente da Conab, de quem pouco se ouve, ligado historicamente ao MST. E aproveito para perguntar, havia alguma preocupação dos produtores de arroz do MST em relação a essa importação? Porque nos bastidores ouvi que até o povo do MST não gostou, porque também produz arroz. Aliás, supostamente aqui os defensores do MST, deputado Lupion, não eram capazes de produzir, o movimento não era capaz, o movimento que é marginal, não social, produzir para o país todo comer. Agora tem que ter concorrência de arroz importado. Aliás, arroz importado de onde? Neri, eu queria saber, o senhor sabe de onde viria esse arroz? O senhor tem ideia? Porque eu queria ler aqui, tem uma matéria, inclusive, que saiu pouquinho antes do dia 1º e 2 de maio, quando começou a tragédia lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o Lula falou que o governo é uma vacilada por não ter importado arroz mais barato da Venezuela. O Lula falou isso, dia 26 de abril, Pedro Henrique Gomes faz matéria para o G1. E o senhor disse, tratando as entrelinhas, que se importar do Mercosul, a Venezuela não está suspensa, mas pode importar também via Nordeste, se for via naval. Tem a ver com Venezuela ou não? É de outro país do Mercosul? A Venezuela está suspensa, eu sei, mas é considerada por muitos. E para concluir, para partir para a parte realmente mais difícil de compreender, que é a parte do leilão com empresas altamente suspeitas pela pouca experiência. O leilão foi realizado pela Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, BMT, que é presidido pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Vossa Excelência mesmo disse, foi seu advogado, ex-assessor e sócio do seu filho Marcelo Geller, certo? O senhor mesmo disse isso. E as empresas que arremataram parte expressiva dos lotes de elevado valor, as empresas, na casa do arroz ou do arrozão, foram assessoradas pela corretora Foco, corretora de grãos, também representada pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Só em arroz é mais de 7 bilhões. O percentual que a corretagem normalmente leva é de 0,5% e da Bolsa, aliás, é de 1% e da Bolsa 0,5%. Soma 1,5%, se o Robson assessorasse todos, daria mais de 100 milhões de reais para os 7 bilhões inteiros, só de corretagem pelos valores de mercado. É uma Babilônia. Não foi tudo o que ele fez, mas ele atendeu muitos. E depois a gente vê que o mesmo aconteceu em leilões do milho, Nery Geller. Não é só no arroz, não. E por isso estamos entrando no Ministério Público Federal para questionar os leilões do milho também. Então eu pergunto, senhor presidente, para encerrar, eu sei que meu tempo está esgotado, eu só pergunto o seguinte ainda para o senhor Nery Geller. O senhor disse, textualmente, eu quero ler aqui a frase, não gostaria de perder essa oportunidade de ler a frase, que o senhor disse textualmente o seguinte sobre o ministro Carlos Fávaro, que o senhor disse para o ministro Carlos Fávaro. Você conhece o Robson, ministro? O senhor sabe como funciona. O senhor disse isso. Repito, estou com a gravação aqui. Você conhece o Robson? Sabe como funciona. O senhor teria dito ao ministro. Funciona o que exatamente? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Nery. Deputado Marcelo, eu vou começar pela última pergunta. Deputado Marcelo Mahatma. Muito tranquilo com relação ao que eu falei. Eu falei na segunda-feira com o ministro e na terça-feira. Sabe exatamente como funciona o leilão. É público. Qualquer corretora para participar, ela tem que estar habilitado. Eles têm que estar credenciados dentro dos rigores do que segue a norma da Conab e de qualquer outro edital. Então, é muito tranquilo com relação a isso. Você sabe como funciona o edital, como funciona a licitação, é público, portanto, não tem uma vírgula a esconder. Categoricamente é isso que eu falei antes, eu repito aqui, falei inclusive isso na imprensa. Com relação da onde viria o arroz, não se sabe, não tá especificado da onde viria, mas poderia vir da Tailândia, por exemplo, porque é um grande país
produtor e que tinha a informação de mercado que vinha servindo leilão, já navios de lá para cá, mesmo com alíquota de 12%. Não poderia ser fora do Mercosul em qualquer um desses países. Ele não está direcionado ou para tal país ou para aquele país. Ele pode ser trazido do Mercosul. Eu falei aqui que se viesse do Mercosul, porque era uma questão de logística. Poderia ser rodoviário, né, se viesse do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai, que tem excedente, produz lá, se não me engano, cerca de 5 milhões de toneladas, e entre os 3 países tem um consumo no máximo de 1,5 milhão. Ou são os 2 países, eu acho que é Uruguai e Paraguai. Então ele tem um excedente de quase 3 milhões de reais que pode ser importado ou exportado para qualquer lugar do mundo, mas que vem uma boa parte do Brasil e poderia vir de lá. Então, se viesse por ali, veria, na nossa leitura, lógico que isso não é fato, mas na nossa leitura poderia vir, então, rodoviário ou então hidroviário, se viesse de outros países fora do Mercosul, ou até alguma coisa do Mercosul, para levar lá para o Nordeste, poderia ser por navio também. Então, essa correlação da onde viria, como viria, por que seria rodoviário ou hidroviário. Foram discussões que foram feitas e foi conversado com o setor, foi conversado com o mercado. Eu participei, o ministro Fávaro me chamou, e é importante que a gente coloque isso, de uma reunião que nós tivemos de forma virtual, com a presença da Farsul, com a presença do presidente da Federarroz, com atacadistas, varejistas, para fazer, então, e estudar da onde poderia vir e como é que estava, pegar as informações de mercado, como é que estaria o estoque interno. Então, é muito tranquilo com relação a isso. Com relação, deputado Marcelo, com todo o respeito que lhe tenho, eu, com relação à minha posição ideológica, eu nunca fui de extrema esquerda e nem de extrema direita. Eu sempre fui um parlamentar e líder classista de centro que trabalhou o resultado. Está aqui o deputado Zonta, que foi, eu já falei antes do Heinz, de 2007, já falei do Caiado, falei do Lupião Pai, que me acolheram aqui na Comissão de Agricultura. Nós andávamos aqui dentro de turma para resolver endividamento agrícola, resolvemos aprovar a biotecnologia, e com todo o respeito que lhe tenho. Eu tive uma opção de apoiar o presidente Lula lá atrás porque entendia que seria importante, com a presença do vice-presidente Alckmin, que seria uma forma de fazer a pacificação do Brasil. Ideologicamente, e gaúcho como sou, das minhas origens, venho da região de Carazinho, da terra do Leonel Brizola, minha família sempre foi e vem do trabalhismo rio-grandense, né, a favor, inclusive, das brisoletas, né, da oportunidade, a presença do Estado para fazer a oportunização das pessoas mais carentes. Eu venho dessa veia, venho dessa vertente, e apoiei lá porque deveria apoiar. E alguns resultados, deputado Marcelo, se deu. A lei do defensivo agrícola, que nós votamos na Câmara, e me orgulho muito de ter participado disso, da lei do licenciamento ambiental, no Senado Federal, a lei do defensivo agrícola foi votado, o relatório com apoio, inclusive, dos partidos dos trabalhadores. Por quê? Porque nós tivemos diálogo durante a transição, a gente colocou da importância que tem a lei defensiva agrícola, que isso não precarizaria a questão, só para concluir, que não precarizaria a questão dos testes toxicológicos, assim, e nós tivemos apoio no Senado Federal, e é importante, é justo que a gente fala isso, que o governo cedeu e participou, a bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, votou inclusive a favor do relatório lá no Senado Federal. Teve alguns vetos e agora precisa fazer a regulamentação. Assim foi também com a minha presença no Ministério da Agricultura, só para concluir, com a presença no Ministério da Agricultura, a regulamentação do Código Florestal. A presença de um agricultor, de um produtor que é a favor da produção nacional, no Ministério da Agricultura. Afonso Hahn está aqui, o Alceu agora não está aqui, mas está o Jerônimo Gerger, sabe do quanto foi importante para renegociar a dívida, criar os grandes programas, e foi nessa linha. Então, só para concluir e encerrar as minhas palavras, mas encerro, Marcelo, mais uma vez, deputado Marcelo, com toda a tranquilidade. Qualquer questionamento, qualquer dúvida que precisar, sempre estarei à disposição
para prestar esclarecimento. Sei o momento delicado que eu estou passando da minha vida pública e não vou ceder. 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho. Não vou ceder. Presidente, ele não responde as perguntas. Ele não responde. Senhor presidente, Ele não respondeu. Vamos respeitar, senhor presidente. Só pela ordem, presidente. Ele não responde nada. Só pela fica ordem contando a historinha do PT. Não, eu vejo, eu fazer quero elogiar. Calma, tá, o Pedro quiser, calma. Respondeu nada. Só pela ordem aqui, eu quero elogiar em primeiro lugar por o Nery Geller estar aqui, estar respondendo, estar falando conosco. A única coisa é que o tempo é curto e eu fiz várias perguntas que ficaram sem resposta. Eu não sei se os colegas não permitiriam, mas se tivesse mais tempo ele responderia as questões que foram feitas em relação ao ministro Carlos Fávaro, Paulo Teixeira, sobre sua demissão, né? Se for possível, seria bom, ele está aqui de bom grado. Ele vai responder. Eu peço, Presidente. deputado Coronel, Presidente. com muita tranquilidade. Não, por entendimento, o próprio Nery convidou o senhor para mim aqui, que ele, durante a fala dele, não foi efetivamente com as perguntas, me pediu, e é razoável, me pediu para que ele pudesse objetivamente responder os questionamentos que ele mesmo reconheceu que ele não atendeu a expectativa. Deputado, é bem tranquilo, deputado Marcelo, e faz questão, realmente não consegui concluir a pedido do presidente com relação ao ministro Fávaro, ele ter puxado, e o que eu falei é que ele puxou a discussão dentro do Ministério da Agricultura para o gabinete do ministro. Em momento nenhum eu falei da ausência do presidente Paulo Teixeira, porque a discussão interna na Casa Civil, que eu representava então o Ministério da Agricultura, depois dessa primeira reunião, eu acabei saindo e o ministro Carlos Fávaro puxou isso para o gabinete e foi conduzido por lá. A nossa equipe, eventualmente, dava as orientações técnicas e foi conduzido pelo ministro Carlos Fávaro, o que é legítimo, porque a discussão era interministerial e era conduzido pela Casa Civil. Com relação à minha demissão, eu não tenho nada para esconder, pelo amor de Deus, isso está claro, isso está inclusive documentado. Eu conversei com o ministro Fávaro na parte da manhã, a gente ficou para conversar na parte da tarde, o ministro Fávaro não me recebeu, e é verdade isso, eu não estou fazendo crítica, é legítimo, ele pode exonerar se ele achar que deva, mas a minha posição não foi de pedir demissão, porque não era justo. Eu fui então para o Ministério da Agricultura, esperei, anunciei que eu estaria ali para conversar com o ministro Fávaro. Não sei se a agenda dele não deu tempo, eu sei que 5 horas, despachando normalmente na Secretaria de Política Agrícola, eu fui notificado por e-mail, encaminhado do gabinete do ministro para a Secretaria Executiva, pedindo, com cópia para a Secretaria de Política Agrícola, pedindo a minha exoneração a pedido. Como eu não tinha pedido demissão, deputado Marcelo, eu acusei, está documentado, Marcelo, eu documentei via e-mail, está registrado, inclusive está na imprensa. Eu notifiquei, então, acusando o recebimento do pedido de demissão e pedindo uma ratificação que esse pedido não se dava a pedido, que a minha demissão não se dava a pedido. E que se fizesse correção, então, daquele pedido de demissão. Está registrado, mandei cópia para o gabinete do ministro, mandei cópia para a Secretaria Executiva, mandei cópia para a Conjur, mandei cópia para a Casa Civil e mandei cópia também para a Presidência da República. Então é bem tranquilo, é isso que aconteceu e ponto. Não estou aqui criticando o ministro Fávaro, uma posição dele, mas eu tenho que ser justo e correto. Eu não pedi demissão e ponto. E o logotipo na embalagem? A última pergunta, acho que ficou. Com relação ao logotipo, também faço questão de falar aqui, até porque é a minha posição. Não participei dessa discussão, Marcelo. Não participei, não sei de onde que veio, como que foi isso, o que foi discutido na Casa Civil e o que foi discutido no âmbito técnico foi tudo que eu ressaltei. Com relação ao emblema, a forma de embalagem, eu não participei dessa discussão. Obrigado, Nery.